Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, nessa quinta-feira abençoada, dia 18 de março, te convido a meditar esse evangelho junto comigo, esse evangelho abençoado, evangelho que inicia ali no capítulo 5 do Evangelho de São João, do versículo 31 ao 47. E começa assim, E Jesus disse: se eu der testemunho de mim mesmo, mas não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e se sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Perdão. Não invoco, porém, testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiserdes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que João, porque as suas obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço. Testemunho o meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes aquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim, para que tenhais vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que só é de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se crereis em Moisés, certamente crereis também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais no seu escrito, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que tudo que eu venha falar seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que para a honra e glória do nosso Deus, nesse momento de quaresma, que nos faz o convite a fazer uma reflexão de uma palavra bastante dura, porque aqui é Jesus que, se justificando sem precisar se justificar, falando ao povo do coração duro, que era esse povo judeu. Que Jesus, diante daquelas pessoas que se achavam tão sábias, que se achavam tão gloriosas pelas tradições que eles seguiam, pela leitura da palavra, pelo cumprimento da tradição, eles eram limitados, tão limitados que não conseguiam enxergar Jesus sendo enviado de Deus. Jesus como sendo filho de Deus. E Jesus, ele faz assim menções duras a este povo. Olha só que interessante. Eu não busco a glória dos homens. Isso diz muito sobre quem Jesus era. Jesus estava tão focado na sua missão. Jesus estava tão focado, tinha tanta confiança e certeza da sua missão, que ele não se importava com o que as pessoas poderiam pensar dele. Pouco importava, mas ele jogou esse questionamento, essa reflexão
em cima destes homens de coração duro que buscavam a glória em outros homens, mas eram incapazes de buscar a salvação em Jesus. Mesmo esse testemunho que Jesus não dava de si, mas eram as suas ações, as suas obras, que davam testemunho de que ele era enviado de Deus, esses mesmos homens que buscavam a glória em homens não percebiam que Jesus era esse enviado de Deus. O coração era tão duro, tão duro, tão duro, que eles eram incapazes de perceber naquele homem simples, naquele Galileu, naquele filho, né, da Virgem Maria, filho de São José carpinteiro, né, eles eram incapazes de enxergar, não, esse não é o Deus que Moisés falou que viria nos salvar. Eles estavam tão apegados às coisas da terra, tão apegados às coisas do mundo, que os olhos espirituais não se abriram para enxergar a glória diante do próprio Jesus que estava ali diante deles naqueles momentos. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra ela é dura para nós porque ela nos convida também a fazer uma reflexão sobre quanto nosso coração pode estar duro nos dias de hoje. Vivemos essa situação pandêmica, vivemos esse isolamento, vivemos esse momento de penúria, né? E eu tenho me perguntado muito, né, quanto ele nos serviu para nos aproximar de Deus, quanto ele nos serviu para nos aproximar da nossa glória eterna, que é a salvação. Quanto nós temos depositado a nossa confiança em Jesus, que mediante os seus sinais, que ainda são vistos, são sentidos, né, são percebidos, né, quanto nós temos depositado a nossa confiança e esperança em Jesus. O nosso coração tem sido duro, né, e esperar e confiar apenas em outras coisas. É interessante, eu vejo nas redes sociais, algumas camisas que estão sendo desfiladas por aí, né? A ciência salva. Mas nós temos que lembrar que não existe só uma ciência, não existe só um conhecimento, né? Existem vários conhecimentos, existem várias ciências. E se iludir confiando só nelas é um grande erro. Um grande erro. Depositar só a confiança naquilo que é material, daquilo que é terreno, é um grande erro. Por quê? A nossa esperança deve ser depositada no nosso Salvador, em Cristo Jesus. O que ele fez, nenhum homem nunca fez. O que ele fez, nenhuma ciência jamais fez e jamais fará. O que ele é capaz de fazer é algo que não possui limites, porque ele é enviado de Deus. Ele é o próprio Deus. E é Deus que dá testemunho dele. Às vezes nos apegamos na palavra, lemos a palavra, mas essa palavra não está enraizada no nosso coração. Porque essa palavra o tempo todo fala de Jesus. Fala desse Jesus Redentor misericordioso, que deu a sua própria vida por amor a nós, mesmo sem nós merecermos. Esse gesto de amor já serviria para nós entendermos e entregarmos a nossa vida de maneira completa a Ele. Confiar toda a nossa história, toda a nossa vida a Ele. E é interessante essa materialização da glória eterna que tem se vivido no mundo, que ao invés de aproximarmos de Jesus, de Deus, tem nos distanciado cada vez mais. Olha só, né? Quando eu vejo a frase, a ciência salva, né? Não que ela não tenha ferramentas, não tenha conhecimento para nos salvar. Mas que salvação é essa? É uma salvação de uma doença? É uma salvação de uma enfermidade? Mas a salvação que o cristão deve buscar, ela não só pode ser essa salvação de uma condição de dor, de angústia, né? Não é essa salvação que nós estamos falando, é a salvação eterna, é a glória eterna, é a salvação
da qual nós nascemos para buscar. E é isso que não pode ser tirado da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração. Não podemos nos deixar enganar por isso. Então Jesus, ele nos convida exatamente a essa reflexão. Se nós somos esses judeus, que Jesus precisava se justificar, mas ele não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. Ele o fez exatamente para mostrar a contradição do coração duro daquele povo. E ele também faz esse convite a nós hoje, aonde o nosso coração tem depositado a esperança e a confiança. Isso é muito importante para nós, meus irmãos e minhas irmãs, porque é Jesus que nos salva, é Jesus que nos dá força. O que ele faz, ninguém jamais vai fazer. Jamais. E jamais fez. Acreditem, a nossa confiança, a nossa esperança deve ser depositada em Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com todos vocês.